Fala pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho na simpatia de vocês. Esse ano, tanto quanto diferente, né? A gente é acostumado a conversar pessoalmente, interagindo, trocando uma ideia e construindo a apresentação junto com vocês. Mas devido às essas novas necessidades, a gente também está se adaptando, superando algumas dificuldades para que em breve a gente possa estar com a nossa normalidade de volta. Então a gente lançou o tema A Instabilidade Fortalece. Eu já venho fazendo algumas lives, algumas palestras interativas, onde a gente vem conversando sobre esse tema. E por que a instabilidade fortalece? Justamente porque no momento de caos, no momento de crise, as instabilidades elas são inevitáveis. Saber lidar com elas pode ser algo extremamente positivo. Quando a gente trabalha uma instabilidade, quando a gente passa por um momento de instabilidade e consegue entender as necessidades daquele momento, a gente acaba adquirindo também mais conhecimento, desenvolvimento, capacidade de superação, resiliência, uma série de coisas que acabam nos fortalecendo. Então, fica uma questão, como encarar com mais saúde, com mais qualidade de vida esse momento tão difícil que a gente vem passando. Eu preparei uma apresentação aqui, guia, vou conversando com vocês. O início aqui do nosso bate-papo com uma reflexão, uma pergunta. O que todos nós temos em comum? E qual a nossa principal ou maior diferença? Se a gente for pensar, muitos vão dizer, tem em comum a cor do cabelo, dos olhos, o carro, a casa, o lugar que eu moro. Enfim, existem várias coisas que a gente pode ter em comum. Mas existe uma delas que todos nós temos, que foi a nossa infância, Todos nós viemos de um processo do nascimento, fase de bebê, adaptação, criança, até todo esse processo, a vida adulta, que foi a nossa infância. Então acho que todo mundo vai concordar comigo que o que a gente teve em comum foi a nossa infância. E o que realmente a gente tem de uma grande diferença? A nossa maior diferença são as nossas experiências. É tudo aquilo que a gente viveu e está vivendo desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, que acaba nos tornando um indivíduo único. Aí, por que a gente está falando sobre isso? Foco na atividade física, enfim, está tudo interligado. Se a gente não fizer essa reflexão, muita coisa a gente acaba perdendo e não conseguindo colocar em prática. Se a gente pensar que cada pessoa reage de uma forma diferente sobre o mesmo fato, a gente consegue entender que a nossa principal diferença são as nossas vivências, são as nossas experiências. Cada nova experiência, cada vivência que a gente é submetido, acaba fazendo com que a gente encare determinadas situações de formas diferentes. E essa é a grande maravilha, esse é o grande barato da vida, Seja no trabalho, seja na família, seja na relação entre os amigos, nós sermos pessoas diferentes e com essas diferenças trabalharmos a questão da complementação, trabalharmos o time. Largando então dessa questão das nossas experiências, das nossas coisas em comum, surgem dois principais grupos de pessoas: os reclamadores e os realizadores. Realizadores não está diretamente ligado a pessoas que realizam coisas apenas materiais, mas sim a pessoas que buscam formas de realizar as suas atividades e as suas metas do dia a dia. Já os reclamadores são aqueles que sempre vão buscar uma forma ou desculpa para não realizar aquilo que eles deveriam. Você deve conhecer um monte de gente que reclama que está muito quente, que está muito frio, que hoje o dia está nublado, que hoje o dia está ensolarado, que estão com dinheiro, que estão com algum problema de saúde, que não gostam do patrão, que tem problema com o marido, enfim. Essas pessoas dificilmente
vão conseguir se tornar pessoas realizadoras se elas não mudarem a questão dos seus comportamentos. A gente trabalha de uma forma na neurociência que fala que tudo aquilo que a gente acaba pensando, tudo aquilo que a gente acaba focando a nossa energia, acaba se concretizando, né? Os nossos hábitos nos levam aos nossos resultados. E eu digo isso tudo para vocês por quê? Porque pessoas reclamadoras vão sempre ver um céu azul e enxergar aquela nuvenzinha preta única no céu. Já as pessoas realizadoras são aquelas que, diante de um dia totalmente nebuloso, conseguem enxergar o único olho de sol e momento bom do seu dia. Então fica aí a dica para a gente tentar se aproximar mais dessas pessoas, para a gente tentar também bloquear esses sentimentos reclamadores que a gente tem no dia a dia, né? Todo o nosso dia a gente acaba tendo um momento reclamador, um momento mais realizador, mas sempre com foco em lembrar que qualidade de vida, que saúde está diretamente ligada àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente faz. E com isso tornam-se as nossas consequências, que são os resultados de tudo isso que a gente acaba mandando, é o que volta para nós. Sobre essa questão toda de processos, a gente tem o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem nada mais é que são as etapas que você desenvolve ao longo de uma determinada atividade profissional, de uma atividade física, de um esporte ou mesmo de uma reabilitação, aonde você, passo a passo, etapa por etapa, vai evoluindo, vai gerando autoconfiança, conhecimento e com isso vai conseguindo superar os seus limites. Só que existe uma coisa que é muito importante quando a gente fala de processo de aprendizagem, que é a ansiedade. A ansiedade, ela vem se tornando um dos grandes bichos-papões aí da sociedade, porque as pessoas acabam atropelando etapas do processo de aprendizagem e aí, em determinado momento, se frustram. Acabam vendo que, olha, acho que isso não é para mim, eu não tenho condições, eu não consigo fazer isso. Onde muitas vezes o erro não está no seu conhecimento, e sim está na velocidade com que você buscou realizar aquilo. Então, quando a gente fala sobre o processo de aprendizagem versus ansiedade, é muito importante a gente respeitar a regra de um passo de cada vez. Tudo requer tempo. Você precisa primeiro aprender a rastejar, depois a gatinhar, para depois caminhar, depois correr, para depois você se tornar um campeão em uma maratona. E a vida não é nada diferente disso. A gente precisa das capacitações, das etapas, dos conhecimentos e com isso chegar realmente onde a gente quer. Então, quando a gente fala em, cara, o que eu posso fazer nesse momento de pandemia? Eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar minha saúde, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso. Quando a gente quer muita coisa, a gente acaba não realizando praticamente nada. Então, dividir em etapas, passo a passo, e tentar fazer o seu melhor todos os dias, não tenho dúvida que é o melhor caminho. Ainda falando sobre ansiedade, a gente pode levar a questão dos pensamentos, onde a gente precisa trabalhar o hábito de buscar bons pensamentos, bloquear pensamentos ruins. Aí tu vai dizer assim, pô, vou me afastar daquelas pessoas que de uma certa forma estão sempre buscando uma visão negativa das coisas, são reclamadoras, são pessoas que a gente chama tóxicas. Nem sempre é possível, mas é importante a gente aprender a bloquear a informação, que é nada mais nada menos aquilo que para o outro é uma verdade, não necessariamente tenha que ser para mim. E fortalecer o seu conhecimento é uma forma de reduzir essa energia, essas pessoas que vêm a afetar o nosso dia a dia,
e ao mesmo tempo também aumentar a convicção e a força naquilo que realmente a gente precisa. O tão falado manter o foco. Então, quando a gente fala com 500 mil terapias, respiração, meditação, tudo é muito importante para o controle da ansiedade. Mas o principal caminho para que a gente possa controlar as nossas ansiedades é bloquear coisas que não são necessárias, que não vão mudar a nossa vida e que vão simplesmente só nos tirar do foco e da energia que a gente precisa para determinados momentos. Incerteza, flexibilidade e adaptações. Bom, falar sobre incerteza no momento desse é muito difícil, porque todos nós estamos vivendo várias incertezas. Incerteza de quando essa vacina vai sair, incerteza de quando vai ter ou não vai ter transporte público, incerteza de quando vamos chegar no auge da epidemia ou não, ou vamos diminuir a curva, incerteza de como estarão os nossos futuros daqui a um tempo, profissionalmente, afetivamente, incerteza de como fica a educação das crianças, dos nossos filhos, enfim, é um mundo de incertezas. Não existe uma receita ideal, uma forma mágica para que a gente possa viver a incerteza. Inclusive, muitos especialistas falam que é importante sim viver essa instabilidade, sentir essa incerteza e trabalhar isso tudo com flexibilidade. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não domina, que a gente não tem o real caminho certo a seguir, a melhor maneira é ser flexível. E a flexibilidade ela vai muito ao encontro de ver até onde eu estou disposto a me adaptar. Você querer estar adaptado a uma nova realidade é uma coisa, e fazer uma mudança, ter uma mudança de comportamento diariamente para que a gente possa se adaptar a esse novo mundo é outra coisa. Então, quando a gente fala, eu não tenho condições de fazer exercício, a minha casa está uma loucura, meus filhos estão cheios de tarefa porque a escola manda, as contas não estão batendo, o que a gente precisa? A gente precisa ter calma, a gente precisa ter flexibilidade nas coisas e principalmente adaptação. Essa palavra é muito importante nesse momento. Saber dentro da realidade, no momento que a gente está vivendo, o que pode ser feito, como pode ser feito e quando pode ser feito. Então isso é fundamental, seja para um exercício, seja para uma nova alimentação, seja para a reorganização das contas ou até mesmo para a nossa rotina diária. Tudo isso, diante das dificuldades, se torna muito mais fácil se a gente conseguir trabalhar em equipe. O equipe que eu digo é aquele equipe together, junto, né? Onde a gente realmente possa fazer a diferença na vida e no dia a dia do nosso colega de trabalho, na vida e no dia a dia da nossa família, seja contribuindo com limpar alguma coisa na casa, ajudar em alguma tarefa dos filhos na escola, fazer alguma coisa que você até então não fazia na cozinha, mas tentar ter esse trabalho em equipe, tentar ter um pouquinho de empatia, ver como o outro naquele momento deve estar se sentindo e precisando do seu apoio, é muito importante, porque hoje talvez você trabalhe um pouco mais pelo seu colega que está cansado, que está estressado, que não está num dia bom de produtividade, que talvez não tenha vindo trabalhar por algum motivo de saúde, mas quem sabe amanhã você precise que esse mesmo colega vista essa mesma bandeira, essa mesma camisa por você. Então esse trabalhar em equipe, pensar realmente nessa questão de estarmos nos colocando no lugar do outro, nunca foi tão importante. Eu tenho falado muito aqui na Vida Ativa com a minha equipe, para que a gente possa realmente estar unido, a gente estar coeso, estar estudando, estar focado nessas novas metodologias, esses novos desafios e principalmente em equipe, buscando sempre o equilíbrio, né? Porque não adianta a gente ter grandes atacantes num time
se a gente não tem uma boa defesa, um bom goleiro, né? O conjunto faz com certeza o sucesso do nosso trabalho e da nossa vida. Uma das grandes coisas que as pessoas têm falado muito quando a gente chega mais ou menos nessa parte da conversa é: eu nunca imaginei que eu tinha tanto tempo, ou eu nunca imaginei que passaria por uma dificuldade tão grande de falta de tempo. E isso me fez refletir um pouco, assim, né? Porque para mim tempo é a maior riqueza que a gente pode ter na vida, né? É um bem que não volta atrás, que a gente não pode comprar, que a gente não pode vender, a gente pode somente viver o tempo. Então, quando a gente percebe que algumas pessoas dizem: meu Deus, o meu dia nunca imaginou render tanto. Antes eu trabalhava, não conseguia nem dar atenção direito para meus filhos, hoje eu trabalho, dou atenção para meus filhos, eu faço almoço, eu cuido da casa e claro que tudo está muito difícil, mas eu percebi que eu posso fazer muito mais. Então, quando a gente muitas vezes está em momentos de crise, de desafio, de guerra, a gente também acaba descobrindo virtudes, qualidades que a gente jamais havia, por necessidade, despertado dentro de nós. E gerenciar esse tempo da melhor maneira é que faz toda a diferença. Então, a principal dica que eu dou para os meus clientes, para os meus parceiros é: anotem, façam uma lista de prioridades, organizem o seu dia, tenham um momento para trabalhar, tenham um momento para dormir, tenham um momento para conversar, para se alimentar e principalmente guardem um momento para você ter lazer. Seja um lazer limitado nesse momento, mexer numa plantinha, seja você jogar um videogame, seja você ver um filme, seja você fazer uma atividade física, mas que você tenha tempo para você. Isso é fundamental, gente. Organizar da melhor maneira possível o nosso tempo, para que a gente não tenha aquele sentido de no final do dia, meu Deus, parece que as coisas foram passando, se atropelando, e aí no final do dia parece que eu estou quase me afogando, eu não fiz nada do que eu precisava, eu não fiz tudo o que eu precisava, e ainda deixei de me cuidar. Então, organizar o tempo, ter as suas metas bem definidas e saber com qual momento você vai se dedicar a elas é um grande diferencial para a sua qualidade de vida, para a sua ansiedade e para toda a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor. Sejam elas no trabalho, sejam elas na família, sejam elas aonde for. Cuidem e priorizem sempre o seu tempo. Diante do tempo, para que a gente possa ter uma boa prioridade do tempo, a gente também tem que pensar muito no quê? Nas nossas escolhas. De nada adianta a gente ter esse tempo não ser bem otimizado e a gente acabar fazendo escolhas erradas. Até coloquei aqui uma imagem, né, do homem sapiens até o homem atual. Começa lá ele no tempo dos macacos, e aí depois a gente hoje está lá com um copo de milkshake na mão, e tendo uma vida extremamente sedentária, uma vida extremamente atropelada, muito fast food. As escolhas, muitas vezes, são as principais responsáveis por onde a gente quer chegar. Então, muitas vezes a gente foca muito: eu quero ser isso, eu quero chegar a esse cargo, eu quero me tornar especializado nessa área, mas a gente acaba esquecendo que para isso a gente tem que trabalhar em cima das escolhas. E as escolhas voltam lá no que a gente estava falando, no processo de aprendizagem, do passo a passo. Dentro desse processo, escolher bons hábitos, ter um bom gerenciamento do tempo para que a gente possa, dentro do nosso tempo, ter uma boa alimentação, que é uma escolha, ter um momento com exercício, que é uma outra boa escolha, ter um sono adequado, que a gente vai falar um pouquinho depois, que também é uma ótima e necessária escolha. Então, as escolhas são determinantes para definir aonde a gente realmente quer chegar. Entre essas escolhas, existem 3 delas que eu considero importantíssimas na área da saúde, que a gente chama de o tripé da vida, que é a alimentação, a atividade física
e o sono. Começando pelo sono, que é, digamos, a mais fácil, né? Deveria ser a mais fácil, que não exige nenhuma grande disciplina de cuidados com alimentos e organização de cardápios ou de uma rotina de atividade física e exercício. O sono, ele é algo extremamente importante, ele é o combustível, ele é o momento que o nosso corpo se reestrutura para encarar um novo dia. Então a qualidade do sono é muito importante. Dormir de forma adequada, travesseiro na linha dos ombros, travesseiro entre os joelhos para quem dorme de lado, nunca ou procurar não tentar dormir de bruço, são pequenas ações, pequenas atitudes que podem transformar o seu dia, podem fazer com que você acorde muito mais disposto, com menos dor, menos desconforto e faça com que você tenha uma melhor produtividade. Então, dica 1, cuide do seu sono, tempo, qualidade e a quantidade, tá bom? Outra coisa que é bem importante é a atividade física. Muita gente está falando, não estou sem tempo, a academia fechou, a academia abriu, não estou podendo ir para a praia correr, não estou podendo ir na beira-mar no final de semana, com a máscara é muito ruim de treinar. Se a gente for ouvir tudo isso, a gente vai entrar para qual grupo? Lembra lá no início? Vai entrar para o grupo dos reclamadores. Porque realmente, treinar com máscara, quem aqui está me vendo e já treinou sabe que não é fácil. A gente tem uma dificuldade da troca da parte respiratória muito maior. Gera aquela questão toda da umidificação da máscara, do desconforto. Se for uma atividade mais intensa, a gente tem até mesmo a dificuldade da captação, né, do ar, do oxigênio. Porém, é uma realidade necessária. Então, se nós estivermos treinando na rua, o que a gente tem que fazer? Vai abandonar porque eu não gostei da máscara? Realmente só quando voltar, quando acabar, quando eu puder usar sem a máscara? Não, gente. A gente precisa buscar uma adaptação. Outro ponto que a gente tocou aqui na apresentação, que é o quê? Se eu não consigo mais fazer a minha corrida de 10K, de 5 km, naquela intensidade, vou me adaptar. Quem sabe fazer uma caminhada de 30 minutos, um ritmo mais leve, dentro de um conforto respiratório que eu consiga. Quem sabe trocando os modelos de máscara, eu me sinta mais adaptado, mais confortável com algum modelo ou outro. Enfim, existe uma inúmera forma, uma infinidade de possibilidades para a gente não ficar no grupo dos reclamadores e sim passar a estar no grupo dos realizadores. Nós podemos treinar em casa, existe uma série de exercícios que nós mesmos da Vida Ativa já nos colocamos à disposição para apresentar um workshop para vocês, onde a gente possa estar passando as principais dicas de treinamento em casa, exercícios que vocês possam fazer, simples, eficazes, que trabalhem o relaxamento da coluna, que trabalhem o relaxamento corporal, que trabalhem a melhora do fortalecimento e da postura. Tudo isso é possível. A gente precisa apenas de alguns minutos, de um espaço pequeno, de um tapete, de um cobertor dobrado no chão do quarto. Então, o que a gente precisa é de uma mudança de comportamento. E eu acho que toda essa situação que a gente vem vivendo, principalmente das pessoas com maior comorbidade estarem sofrendo mais, é um alerta para que a gente, nesse momento, daqui para frente, aqueles que ainda não deram o start, pense nisso como uma prioridade de vida. Que cada vez mais valorizem os programas de saúde dentro das suas empresas, que estão pagando, estão investindo em profissionais que estão lá para capacitar vocês, para auxiliar vocês. Nunca foi tão importante ser saudável. E tenho certeza que, independente do Covid-19 ter a cura ou não, outras pandemias, não necessariamente por um vírus, vão nos afetar. As pandemias emocionais, o estresse, a depressão, a ansiedade, os distúrbios do sono, todos esses problemas facilmente tratados com uma palavra simples, chamada exercício. Não percam tempo, contem com a gente, busquem recursos e mudem agora enquanto é tempo. E para finalizar, o nosso último tripé,
última ponta do nosso tripé, que é a alimentação. A alimentação, a gente tem aí inúmeras teorias, como o exercício também existem várias possibilidades. E eu sempre digo e volto lá naquele ponto da nossa apresentação também, que boas escolhas e trabalhar dentro das nossas possibilidades é sempre o melhor caminho. Então, dieta milagrosa, suco detox milagroso, receitas que vão aumentar 10 vezes a sua imunidade, nada que você fizer de forma emergencial vai mudar a sua vida. Lembre disso, a hora de você iniciar o processo de transformação para essa pandemia já foi, porque é um processo de mudança, mas a hora de você iniciar a sua transformação para os novos desafios é agora. Então busque boas escolhas, não se preocupe tanto com receitas milagrosas. Procure se alimentar de alimentos mais saudáveis, mais frutas, mais verduras, alimentos mais orgânicos, mas tudo dentro de um equilíbrio, dentro das suas possibilidades. Conheço muita gente que radicalizou de uma hora para outra, cortou tudo, dietas radicais, durante um tempo teve um resultado muito bom e depois perdeu totalmente o equilíbrio e acabou abandonando tudo e acabou retornando aos mesmos velhos problemas que sempre teve. Então, a busca pelo equilíbrio, pelas boas escolhas, pelo passo a passo, é que realmente tornam nós todos um projeto de sucesso daquilo que realmente a gente quer. E para finalizar, sempre falo que existe uma palavra que ela diferencia completamente as pessoas. As pessoas têm muito hábito de dizer eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não dá para mim. E eu estava até estudando e vendo a live de um pesquisador muito bacana, inclusive foi atleta olímpico, e ele falou assim, sempre antes de eu não consigo, eu não posso, eu não vou, colocar a palavra ainda. Eu ainda não posso, eu ainda não consigo, eu ainda não vou. Porque quando você condiciona a sua mente para aquilo que você quer, todos nós temos a capacidade de chegar. Então, nunca se esqueçam da palavra ainda, antes do não, e sempre, sempre na dúvida, dê o primeiro passo. Tenha a atitude. A atitude é o que diferencia nós chegarmos ou não em um determinado lugar que a gente almejou, que a gente determinou que gostaria de estar lá. Obrigado pelo tempo de vocês, tempo que é uma das coisas mais importantes. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho. Contem com a gente, com a Vida Ativa, para todo e qualquer tipo de desafio que vocês precisem. Valeu, galera!